Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Cláudio Souza e o seu canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 13ª lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adulto, nossa 13ª lição desse terceiro trimestre. A nossa lição tem como título Resistindo às sutilezas de Satanás. Nós estamos trazendo resumos das nossas lições, toda semana estamos trazendo nossos resumos e fechando esse trimestre com essa 13ª lição, Resistindo às sutilezas de Satanás. Nós estamos contextualizando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas do inimigo nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Ataques que têm vindo contra a Igreja de Cristo. Tanto dentro da igreja surgem sutilezas, ataques, quanto de fora. Por isso é imprescindível que os discípulos de Jesus, a Igreja do Senhor, esteja estruturada na palavra de Deus. É imprescindível que o discípulo do Senhor, como diz o apóstolo Paulo lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2,15, que o discípulo do Senhor procure se esmerar na palavra de Deus, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, né? Esmere-se, aplique-se no conhecimento da palavra de Deus. Os ataques são muitos. Nós vemos aqui no longo desse trimestre, essa nossa revista, desse terceiro trimestre, as sutilezas de todos os lados têm vindo o ataque contra a Igreja do Senhor, né? Nós falamos sobre a questão da banalização da graça. Hoje acham que ser salvo, ser cristão, é viver de qualquer maneira, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós pontuamos sobre a questão da imoralidade sexual que tem entrado dentro da igreja. Hoje não existe mais aquela diferença. Muitos querem viver de qualquer maneira na casa de Deus. Não é a igreja que tem que se assemelhar ao mundo. A igreja é separada. A noiva não deve ser manchada. A noiva do Cordeiro é pura, é imaculada. Nós pontuamos sobre a normalização do divórcio. Hoje, tanto dentro da igreja como lá fora, aqueles que não são cristãos, a proporcionalidade está praticamente igual, a questão do divórcio, né? Tanto dentro da igreja como fora. Então, essa questão de acharmos que tudo, qualquer forma, sobre qualquer situação, não gostou, está se separando, já se casa pensando na ideia de se não der certo, se separa. Então a igreja está banalizando a doutrina da graça, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós falamos sobre o materialismo e o ateísmo. Hoje o materialismo prega que não existe o mundo espiritual, só existe aquilo que é palpável, aquilo que podemos ver, e o ateísmo que vem negar a existência de um Deus único, superior, criador de todas as coisas. Nós pontuamos também sobre a questão da ideologia contrária à família, o padrão estabelecido por Deus, macho, fêmea, monogâmico, né? Um só esposo, um só homem, uma só mulher, e indissolúvel. O casamento Deus instituiu para que dure para sempre. Nós falamos sobre a questão da relativização da Bíblia, querem relativizar a Bíblia, aquilo que me confronta eu não aceito, eu rejeito. Essa questão da relativização da Bíblia, que foi a nossa 7ª lição. A nossa 8ª lição sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. Nossa 9ª lição, nós falamos sobre o movimento dos desigrejados. 10ª lição, a prática da mordomia cristã. 11ª, a sutileza das mídias sociais. Nós estamos usando a internet. Para que propósito? Para que fim? Deus está sendo glorificado. Nossa 12ª lição, a espiritualidade holística. Hoje
nega-se um Deus único, um Deus eterno, essa questão dessa espiritualidade que o homem pode ser um Deus, a natureza pode ser um Deus, a mãe terra pode ser um Deus, o universo pode ser um Deus, tudo interligado, e tenta tirar Deus do centro, colocando qualquer coisa menos Deus. Quando o homem se distancia de Deus, obviamente acontece estas coisas. O homem é carente de se relacionar com Deus. Como não conhece a Deus, rejeita o sacrifício de Cristo, adora qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer situação, tenta colocar no lugar de Deus. Porque há essa necessidade do homem se relacionar com o seu Criador. Essa perca desse relacionamento aconteceu no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e precisaram ser expulsos do jardim do Éden, porque Deus não tem prazer no pecado, Deus ama o pecador. O homem foi afastado de Deus, o homem passou a morrer espiritualmente, distante de Deus, perdeu aquele relacionamento que tinha com Deus e fisicamente. Logo, o homem tem uma necessidade intrínseca de se relacionar com o seu Criador. Como não aceita a Deus, não reconhece a Deus, não acredita em Deus, adora qualquer outra coisa, porque há essa necessidade dentro do homem. Mas nada nem ninguém vai substituir, vai preencher o espaço que é de Deus. Ninguém, absolutamente nada, preenche aquilo que só Deus preenche no homem. O homem vai tentar preencher com outras coisas, mas vai sempre ficar o vazio, faltando algo que só Deus pode preencher. E fechando essa nossa 13ª lição, as sutilezas do diabo, trazendo um resumo sobre esse nosso trimestre, sobre essa questão dos ataques contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nossa leitura diária nos pontua que Cristo tem que ser o centro da vida, da nossa vida, Jesus tem que ser o centro, nós precisamos andar na presença do Senhor Jesus Cristo, Cristo tem que ser o centro, nós precisamos andar na presença do Senhor, nós devemos ser moldados segundo a Sagrada Escritura, o ensinamento da Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem que nortear os nossos valores, não é o mundo, é a Palavra de Deus. O Espírito Santo, que nós devemos andar, ser guiados, cheio do Espírito Santo, é que nos santifica, nos orienta, nos direciona a viver uma vida de santidade a Deus e precisamos perseverar como membro do corpo de Cristo. Congregar, reunirmos com nossos irmãos para edificação e juntos adorarmos a Deus, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica diária nossa leitura bíblica em classe está registrada na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo do 4 ao 10. Nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Exortação de Tiago para que sujeitemos-nos a Deus. Ou seja, aquilo que não glorifica a Deus eu tenho que rejeitar na minha vida. Aquilo que é empecilho para o meu crescimento espiritual eu tenho que rejeitar. Sujeitai-vos a Deus. Tudo aquilo que glorifica a Deus eu tenho que ter na minha vida. Resistir ao diabo e ele fugirá. Ou seja, aquilo que não glorifica a Deus, obviamente, está glorificando a outra coisa. Então, quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo,
nós estamos nos guardando em Cristo. Isto é resistir ao diabo. Quando essas sutilezas vêm sobre nós e nós estamos resguardados em Cristo, conhecendo, praticando, ensinando, vivendo o que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos guardados em Cristo. E o diabo sempre vai tentar, que ele nunca desiste, ele sempre vai tentar nos tirar da presença do Senhor. Ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Mas quando estamos em Cristo, guardados, vigilantes, perseverantes, atentos, alimentando a nossa alma com oração, com jejum, com ensino, com estudo da palavra de Deus, o diabo não acha brecha. Quando ele não acha brecha, obviamente ele vai sair, porque ele não acha brecha. Obviamente que ele vai tentar de outras maneiras. Ele não desiste, sempre vai tentar nos tirar do propósito de Deus. Mas nós estamos resguardados em Cristo, como vai dizer Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Jesus venceu a tentação do inimigo com a palavra. O maior exemplo Jesus nos dá. A palavra de Deus é o nosso manual de regra, de prática, de conduta. É a palavra de Deus, certo? O nosso texto áureo está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Submeter-se a Deus, aos ensinamentos, às ordenanças do Senhor. A palavra que o Senhor nos deixou escrita. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja primitiva, os irmãos, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja cresceu permanecendo na doutrina, no conhecimento da palavra de Deus. Naquele tempo também surgiam heresias, surgiam distorções. Nós vemos o apóstolo Paulo sempre exortando alertando a igreja contra essas falsas heresias, o gnosticismo, várias sutilezas do diabo que vinha tentar distorcer, às vezes negando a deidade de Cristo. O apóstolo João vem escrever o 4º evangelho, mostrando que Jesus é divino, que Jesus é o Filho de Deus, mostrando a deidade, a divindade de Cristo, porque naquele período também existiam essas sutilezas que estavam tentando negar a divindade de Cristo. Hoje não é diferente. Tenta-se tirar Jesus do centro, Deus do centro, negar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, sempre falava: eu prego a cruz de Cristo, Cristo crucificado, Cristo Filho de Deus. Evangelho sem Jesus Cristo, sem a cruz de Cristo, não existe, não é evangelho. Né? Então, as sutilezas, irmãos, sempre vai existir, sempre existiu e sempre existirá. Mas nosso manual é a palavra de Deus, porque ela não se equivoca, ela não se contradiz, ela não é mentirosa, ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinada, porque é Deus falando, e Deus não mente, Deus não nega, Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não se contradiz. A palavra de Deus é absoluta, é eterna, é completa, é a autoridade final em nossas vidas, porque Deus é a nossa autoridade final, maior. Se a Bíblia é a palavra de Deus, logo é Deus em nossa vida, certo? Então, essa é a nossa 13ª lição, resistindo às sutilezas de Satanás. Não se esqueça, se você ainda não segue o nosso canal Discipulando com a Bíblia, está aí, acompanhe o nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações, deixe suas sugestões. Nós estamos trazendo aí semanalmente resumo das nossas lições e é importante a gente ter esse seu feedback, né? Se você ainda não nos acompanha, se inscreva em nosso canal, ok? Então nós vamos pontuar nessa nossa lição que o crente deve ter comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Jesus tem que ser o centro. Comprometimento com as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo e comprometimento com a sua igreja local, porque nós somos corpo de Cristo.
Um membro fora do corpo apodrece, adoece, morre, fica ferida. Então nós precisamos congregar, cultuar a Deus, reunirmos com nossos irmãos. Não existe ninguém perfeito na face da terra. Por isso nós necessitamos de Jesus. E quando nos reunimos para adorar, para cultuar, para confraternizar, nós somos edificados. Quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sente. Jesus vai falar ali quando a ovelha desgarrada, que nas 99 o pastor deixou no aprisco, ali em segurança, foi atrás daquela que estava desgarrada, porque ela estava ferida. E o que foi que o pastor fez? Encontrou, curou suas feridas, botou no ombro e trouxe para o aprisco, para a comunhão, a harmonia com as demais ovelhas. Então nós somos o corpo de Cristo. Logo, se alguém está doente, essa precisa ser curada, as suas feridas, e trazida de volta ao aprisco, para ser cuidada, pastoreada. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, logo imitadores do Senhor Jesus Cristo. Jesus não apenas fez como os fariseus, pregavam, falavam, mas não vivia. Jesus veio mostrar na prática o ser discípulo, o como devemos agir uns para com os outros. Sem amor, ninguém chegará a Deus. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Precisamos liberar o perdão. Se quisermos chegarmos a Deus, ao céu, precisamos vivermos em união. Então, resistindo às sutilezas do inimigo. Observamos como a igreja genuína de Jesus, está sob ataque. Nós vemos ao longo desse trimestre as várias ações do diabo contra a igreja de Cristo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Pregar o evangelho de Cristo, ser testemunha do Senhor, anunciar o reino de Deus, resgatar as almas do poder das trevas e trazer para o aprisco do Senhor. Cuidar, pastorear, discipular, ensinar, exortar e nos edificarmos em Cristo, porque nós estamos caminhando para uma vida de eternidade com Deus. Então nós temos esse papel. A igreja de Cristo está sendo atacada porque hoje prega-se que viver uma vida cristã é de qualquer maneira, que vai entrar no reino de Deus de qualquer maneira. Isso é engano do diabo, irmãos. É engano do diabo. O evangelho de Cristo exige renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue os prazeres do mundo. Não é de qualquer maneira que vamos chegar ao reino de Deus. Estamos nos enganando. Fato é, estamos nos enganando. Se quisermos viver uma vida de qualquer maneira e achamos que estamos glorificando a Deus. Vamos aos cultos aos domingos, adoramos ali e vivemos a semana toda na promiscuidade, nos vícios. Domingo repete-se a mesma coisa e acha que estamos adorando a Deus, agradando a Deus. E estamos nos enganando. Nós precisamos voltar para a Bíblia, porque internet fala-se qualquer coisa. Eu posso pegar o microfone, cantar, gravar alguma coisa e falar, é Deus. Mas o nosso manual é a Bíblia Sagrada. Não podemos fugir disso. Se não está de acordo com o que a Bíblia ensina, foge disto. Deixa, porque é engano. O diabo veio roubar, matar e destruir, enganar. E aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, é o que diz a nossa apóstolo Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que vamos nos sujeitar a Deus? Conhecendo a sua palavra. Não adianta, se não conhecer a palavra de Deus, nós somos enganados, passaremos a ser enganados. A palavra de Deus é o nosso manual.
se não quer conhecer a palavra de Deus, complica, fica difícil. Temos preguiça em conhecer a palavra de Deus, em estudar a Bíblia, fica difícil. Fica difícil. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, né? Então, a igreja de Cristo pode sim resistir a essas sutilezas de Satanás. Ela só será vitoriosa nesta guerra contra o adversário se concentrar a sua vida, a vida dos seus membros, em Jesus, em Cristo, ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenhamos a Bíblia Sagrada como fundamento da nossa fé, da nossa prática cristã, e buscar uma vida de comunhão cheia do Espírito Santo de Deus. Vida centrada em Jesus, Jesus tem que ser o centro. Estudo, dedicação, prática da palavra de Deus, como diz aqui Tiago mesmo, Tiago capítulo 1, versículo 22, que Tiago vai dizer, capítulo 20, Tiago capítulo 1, versículo aí do 20 ao 22, Tiago vai dizer que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos para os cultos, ouvimos, escutamos, mas quando saímos do culto esquecemos o que foi. Os afazeres da vida arrebata aquilo que a palavra de Deus foi ministrada nos nossos corações. Logo, não paramos para meditar, para estudar todos os dias a palavra de Deus, esquecemos. E aí passamos a ser apenas ouvintes, mas não praticantes do que a palavra de Deus nos ensina. Uma vida centrada em Jesus, estudo da palavra de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo e, por último, mostrar que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra contra as sutilezas do diabo se não possuir um forte comprometimento na sua vida cristã, ter comunhão com os irmãos, congregar, cultuar, reunir, orar, perdoar. Somos todos falhos. Nós estamos caminhando em um processo de santificação, que só chegaremos à estatura perfeita quando Jesus nos tirar daqui, nos levar. Porque enquanto estamos aqui, todos os dias pecamos, até inconscientemente pecamos. A nossa natureza tende a nos levar para distante de Deus. O homem distante de Deus é presa fácil do pecado. O apóstolo João vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado que aprisiona o homem. Mas Jesus venceu a morte. Se estamos em Cristo, somos vencedores. Em Cristo Jesus. Jesus nos fez herdeiros, co-herdeiros com Ele das bênçãos celestiais. Mas é preciso permanecer em Cristo. Como prega-se essa evangelização, essa banalização da graça, que acha que ser cristão é de qualquer maneira, vem como está, fica como está, Deus só quer o coração. E Deus quer o nosso coração, mas quando Deus tem nosso coração, o nosso exterior também é transformado. É impossível termos um encontro com Cristo e vivermos de qualquer maneira, porque o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos incomodando para tirar aquilo que não glorifica a Deus. Nós estamos falando sobre as sutilezas do diabo contra a igreja de Cristo, resistindo às sutilezas de Satanás, né? Precisamos resistir. Então, o cristão precisa ter comprometimento com uma vida centrada em Jesus. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo. Paulo era um poliglota, um erudito, um conhecedor da lei, mas quando teve um encontro com Cristo, ele reconheceu que nada, absolutamente nada, substitui Cristo. Não adianta todo o conhecimento do mundo sem Jesus. Jesus teve um encontro ali com Nicodemos foi encontrar Jesus ali na noite, registrado ali em João capítulo 3, e Jesus disse, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Não adianta tu ter todo esse conhecimento se tu não nascer de novo, não reconhecer que a salvação vem por meio da fé em Jesus, em Cristo. João capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizer que quem não crê nele já está condenado. Porque é uma pessoa má? Não, porque Jesus é a porta.
Logo, se não acredito no sacrifício de Cristo, eu já estou me condenando, porque Jesus é o caminho. João capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém chega a Deus senão por Cristo. Então, nós precisamos ter Cristo como centro da nossa vida. E Paulo diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da mensagem de Paulo. Jesus é o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Fora de Jesus, nenhum outro há salvação. Só Jesus traz salvação. Só em Cristo, né? Então, esse negócio de qualquer coisa substitui Deus, nada substitui Deus na nossa vida. Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. Quer ter vitória? Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Fora de Jesus não há salvação. Cristo também era o centro da mensagem de Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. Porque salvação fora de Cristo não existe. Em Atos capítulo 8, quando há aquela perseguição ali, Estevão é morto, e há aquela perseguição contra os cristãos ali em Jerusalém, os irmãos foram dispersos, fugiram de Jerusalém para não serem mortos. Só ficaram ali os discípulos em Jerusalém. E Filipe desceu para Samaria. Filipe, em Atos capítulo 6, Filipe é um daqueles 7 diáconos que foi escolhido para cuidar ali das viúvas, dos necessitados, dos órfãos, que estavam sendo deixados, sendo negligenciados, porque os apóstolos não tinham, a igreja estava crescendo, os apóstolos não estavam tendo condição de dar assistência a eles, cuidar da palavra e da oração. E foram escolhidos ali 7 diáconos, e Filipe foi um desses, e Estevão também foi outro, que acabou sendo apedrejado. E Filipe, por causa dessa perseguição com a morte de Estevão, desceu para Samaria, e pregando o poder de Deus, o evangelho de Cristo, a salvação, e de Filipe pregava Cristo. E os milagres eram extraordinários. Então a igreja de Cristo, não existe cristianismo sem Jesus. Jesus tem que ser o centro, né? Então não há outro Salvador fora de Jesus. Não há exceção. O diabo, às vezes, tenta com suas sutilezas nos levar a pegar atalhos. Não existe atalhos para o céu. Não existe atalhos para o céu. É só através de Jesus. Não existe janela, não existe outra porta. É só Jesus. Então o diabo vai sempre procurar nos mostrar uma alternativa para nos tentar pular etapas. Mas aí é perca de tempo. É perca de tempo. Ele tentou com Jesus, transforma essas pedras em pães, precipita-te daqui, porque está escrito, aos teus olhos dará ordem. Se tu me adorar, tudo isso eu te dou. Então o diabo, lançando atalhos para Jesus, para tentar tirar Jesus do propósito que Deus havia determinado, e assim é conosco. Mas ele já está derrotado. Nós derrotamos o diabo conhecendo e praticando o que a palavra de Deus nos ensina, vivendo os ensinamentos de Cristo. Não é de qualquer maneira, irmão, não é com jargão. É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus em uma vida de intimidade com o Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Aproxime-se de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então não há exceção para chegar a Deus, é só através de Cristo. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Jesus é logo tirado do centro e outras formas de culto, filosofias, ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida. Jesus deixou de ser o centro, nós estamos adorando a quem? Nós estamos cultuando a quem? Nós estamos aplaudindo a quem? Nós estamos endeusando a quem? O homem? O nosso cantor gospel favorito? O nosso pregador gospel favorito? Estamos aplaudindo a quem? O homem não pode ser endeusado. Jesus é o centro da nossa vida, não é o homem. Nada nem ninguém deve substituir Deus em nossa vida, né? Cristo é o Senhor. A igreja jamais deve esquecer de que Ele, Jesus Cristo, é o único Senhor.
Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Jesus tem que ser o único Senhor em nossa vida. Ser discípulo de Cristo, nós somos discípulos, é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, vai dizer o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, praticando e vivendo os ensinamentos que ele nos deixou escrito. Andai em Cristo. Receber Jesus Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. Se não andarmos de acordo com o que Cristo nos ensinou, estamos negando a sua autoridade sobre nossa vida. Então precisamos refletir. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso da fé de muitos irmãos. Se não vivermos uma vida de dedicação, de oração, meus irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual. Precisamos acordar. Precisamos acordar. É ataque de todos os lados. De todos os lados está a Igreja de Cristo, a sã doutrina está sendo atacada. E muitas vezes estamos cochilando, dormindo. Nosso tempo está sendo gasto em coisas fúteis, inúteis, passageiras. Às vezes não tiramos nem meia hora do nosso dia para meditar na palavra de Deus, para orar. Do jeito que acordamos, vamos dormir à noite e não tiramos um tempo para a sós com Deus. Deste jeito fica difícil a gente ficarmos alerta contra essas sutilezas do diabo. Jesus vem dizer que nós somos luz, que nós somos sal, que nós somos diferentes. Nós somos diferentes, irmãos. Nós estamos falando sobre a questão de sutilezas do diabo contra a Igreja de Cristo. Como resistir, vencer, em nome de Jesus, essas sutilezas do adversário. Precisamos resistir. Mas precisamos ter uma vida de dedicação a Deus. Como é que somos cristãos e não conhecemos, não lemos? Quantos nunca leram a palavra de Deus inteira? É porque eu não entendo. Não consigo compreender. Mas se pararmos de ler, não vamos compreender mesmo. Quando mudamos, vamos visitar uma cidade, por exemplo, e chegamos lá pela primeira vez. Ficamos hospedados em um hotel, às vezes saímos ali só na frente para observar. Porque é a primeira vez. Em uma segunda vez, nós já nos aventuramos a ir mais adiante, porque nós lembramos, eu passei por aqui, eu vi isso aqui. Uma terceira vez, nós vamos mais além. Uma quarta vez, nós já conhecemos. Uma quinta, as coisas se tornam mais familiarizadas para nós. Assim é a palavra de Deus. Primeira vez, não entendemos. Na segunda vez, já vai clareando. Na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e assim sucessivamente. A palavra de Deus torna-se parte de nós. Mas se não conhecemos, não estudamos, não buscamos aprender, não vamos entender mesmo. Como é que somos discípulos de Jesus e não estudamos a sua palavra? Só ficamos naquilo que é ministrado nos cultos. Nós precisamos ter nosso particular com Deus. Ter nossa intimidade com Deus. Jesus vem nos dar o exemplo. Então precisamos ter um comprometimento e Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Precisamos também ter um comprometimento com as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é nosso manual de regra, de fé, de conduta, de prática. A Bíblia é a revelação de Deus. Vemos falsos mestres questionando a autoridade das Sagradas Escrituras e a sua atualidade. Falando, pregando, ensinando que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser atualizada, ela precisa ser inclusiva, ressignificada. Aquilo que me confronta, eu rejeito, porque está ultrapassado. Deus está ultrapassado na sua vida? Precisamos refletir, né? Então, no entendimento desses, que dizem que a Bíblia está ultrapassada,
A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Quando falamos isso, que a Bíblia contém a palavra de Deus, estamos dizendo que existem coisas na Bíblia que não é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Né? Então, a Bíblia contém, segundo esses pensamentos pós-modernistas, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Esses ensinamentos, essas sutilezas do diabo, que o povo com essa mente cauterizada, querem viver de qualquer maneira e querem que a Bíblia, a palavra de Deus, se adapte ao modo de viver promíscuo deles. Não é a Bíblia Sagrada que tem que se adaptar ao mundo, ao meu modo de viver, ao meu modo de pensar, à minha maneira de pensar. Eu que tenho que me adaptar ao que a palavra de Deus ensina. Eu sou criatura, eu fui criado, me tornei filho através da aceitação do convite do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitam a Cristo se tornam os filhos de Deus. Então, como é que eu vou refutar, não aceitar os ensinamentos do meu Pai, do meu Senhor, do meu Salvador? Não, meu Salvador, o Senhor tem que se adaptar à minha maneira de pensar, senão eu não quero. Não quer, você se arrebenta, porque não existe salvação fora de Jesus Cristo. Jesus diz, a porta é estreita, muitos não encontram porque querem viver de qualquer maneira. E não é de qualquer maneira que vai chegar ao reino de Deus, né? Então, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, possível de correção. Se eu leio a Bíblia não como a palavra de Deus, né, aí fica difícil. É isso que o mundo quer pregar, quer impor à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não se contamina. Infelizmente, tem muitos líderes que estão se deixando levar por essas sutilezas, porque querem que a palavra de Deus seja adaptada ao momento, a essa contemporaneidade, a essa pós-verdade, pós-modernismo. A igreja, a palavra tem que ser inclusiva. Vemos aí recentemente um pastor aí de notoriedade pregando que não é pecado ser homossexual. Não é pecado. Então são esses detalhes, essas sutilezas escancaradas. Literalmente está se escancarando contra a Igreja de Cristo. E nós estamos dormindo? Vai estreitar, vai apertar. Jesus diz que a figueira será balançada. Só vai ficar presa no ramo, no galho, na videira, aqueles que têm sua fé genuína em Cristo. Se não tivermos nossa fé estruturada em Cristo, seremos levados por essas sutilezas do diabo. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem, e como tal está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós. É nós que temos que nos ajeitarmos, sujeitarmos ao que a palavra de Deus nos ensina. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de todo ensinamento que é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé, de conduta, de prática. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, ela também deixa de ser a nossa regra de fé e de conduta. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em toda a justiça de Deus.
Toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Então, somente por intermédio da Bíblia temos a orientação segura e precisa sobre o que precisamos saber, né? Sobre esses malefícios dessas ideologias malignas, dessa idolatria, sobre o adultério, o divórcio, sobre tantas coisas, tantos ataques do diabo contra a Igreja de Cristo. A Bíblia Sagrada nos ensina tudo isso. A Bíblia Sagrada nos ensina. Logo, se não acreditamos na Bíblia, no que a palavra de Deus nos ensina, queremos adaptar aquilo que eu entendo que a palavra de Deus está falando, é o que é verdade para mim, hoje é o que prega essa pós-modernidade, essa pós-verdade, e não aquilo que o autor quis dizer, o contexto que a palavra quis dizer. Eu leio uma parte, interpreto segundo o meu entendimento, não segundo o que o autor quis dizer. E aí é que está o perigo, né? Mas nós somos chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo, como diz Paulo a Timóteo. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Nosso papel como igreja é sermos discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês são minhas testemunhas. Esse é o papel da igreja, ainda que o mundo não queira acreditar. A palavra de Deus tem que ser pregada, né? Então, o cristão precisa estar comprometido com uma vida também cheia do Espírito Santo de Deus. O cristão precisa estar comprometido com Jesus, tem que ser o centro da nossa vida. A palavra de Deus tem que ser o nosso manual de regra, fé e conduta, prática. O Espírito Santo tem que reinar em nossa vida. Precisamos ter esse comprometimento de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. É o Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 8, vai dizer que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Convencer que o homem precisa de Deus, né? Viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando ele escreveu ali a carta aos Romanos, capítulo 7, capítulo 8, 6, 7 e 8. Paulo vai dizer que ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado, se não nos submetermos ao senhorio de Cristo, né? Foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Ou seja, a Escritura exorta o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Está ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, 16 a 17, o fruto daqueles que vivem distante de Deus. O que a carne produz na vida daqueles que estão distante de Deus. E o destino é a condenação eterna. Quem tais coisas pratica, vive, não poderá entrar no reino de Deus, né? Sem o Espírito Santo é impossível vencer essas sutilezas que o diabo tem tentado contra a igreja de Cristo. A vida do cristão deve ser cheia do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo no interior de cada crente, que este é santificado, vive um processo de santificação ao Senhor Jesus Cristo. Fomos purificados pelo pecado, purificados do pecado pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Precisamos viver uma vida de santificação em Cristo Jesus, né? E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Novamente, Atos capítulo 1, versículo 8, está ali essa capacitação, sermos cheios do Espírito Santo, né, para uma vida de testemunho eficaz neste mundo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que vão vir sobre vocês para seres minhas testemunhas, até os confins da terra. Este é o papel da igreja. O cristão tem que ter comprometimento com Jesus, Jesus tem que ser o centro da nossa vida, o comprometimento com o ensino e a prática das Sagradas Escrituras é a nossa regra de manual, de fé e de prática. Comprometimento com uma vida de intimidade com o Espírito Santo.
Não pode faltar na vida do cristão. E também precisamos ter um comprometimento com a nossa igreja, cultuar juntamente com os nossos irmãos, adorar o Senhor, nos santificar em Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Essa questão dos desigrejados, pessoas feridas, se decepcionaram, ou com seu líder, ou com um irmão, enfim, e não querem mais cultuar, estão presos às vezes ensinamentos que dizem não precisa mais cultuar. Mas a palavra de Deus nos ensina um pouco diferente. Diz que precisamos cultuar, nos reunirmos. Em Hebreus capítulo 10, 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Nós falamos na nossa 9ª lição sobre a questão dos desigrejados, aqueles que não frequentam mais um culto, assiste seu pregador favorito, seu cantor gospel pela internet, porque está ferido. Mas Jesus nos ensina a cultuar, a reunirmos com nossos irmãos para adorar. Nós vemos que desde o tempo do cativeiro existiam sinagogas. O povo não tinha um templo para adorar, criaram-se sinagogas. No tempo de Jesus existiam sinagogas. O apóstolo Paulo, quando começou a pregar aos gentios, onde chegava em uma cidade, existia ali uma sinagoga, onde os judeus iam ler a lei. Paulo lia a lei apresentando Cristo. Então sempre existiu lugares, templos, casas para adoração. Sempre existiu. Jesus instituiu diáconos, presbíteros, através ali do apóstolo Paulo, escrevendo ali a Timóteo, a Tito. Paulo vai falando sobre os presbíteros, sobre os pastores, sobre os diáconos. Existia uma instituição. Então precisamos cultuar, precisamos nos comprometermos com o corpo de Cristo. Assim como um membro do corpo humano separado deste perde a sua utilidade, da mesma forma é a igreja. Quando estamos fora do rebanho, estamos feridos, como Jesus vai dizer ali sobre as 100 ovelhas, as 99 ficou no aprisco, e o pastor foi buscar aquela que estava perdida, ferida, curou as suas feridas, botou no ombro e trouxe de volta ao aprisco, a comunhão com os demais. Nós somos o corpo de Cristo, precisamos cultuar, precisamos ser edificados. Não existem pessoas perfeitas, só Jesus é perfeito. Nós estamos em um processo de santificação. Não existe ninguém perfeito. Às vezes, os pregadores da internet, existem muitos homens e mulheres de Deus, mas existem muitos que estão errados, vivendo uma vida relapsa. Porque somos todos imperfeitos. Perfeito é Cristo. Precisamos cultuar, congregar, reunirmos com os nossos irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. E seus membros precisam estar em harmonia, saudável, para a harmonia do corpo, Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo, possui seu lugar, sua função para exercer. Cada um tem uma funcionalidade no corpo de Cristo, que contribui para o bem do todo. Então precisamos congregar, cultuar. Precisamos cultuar. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo e precisa ser acolhido. Precisa voltar a congregar, a comunhão, a harmonia, adorar o Senhor juntamente com os irmãos. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Jesus é a cabeça deste corpo. Jesus vem nos buscar. Então precisamos estar em harmonia. Lembre-se, precisamos lembrar, comprometimento com Jesus Cristo. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Nada, nem ninguém, nem espiritualidade holística nenhuma
deve substituir Jesus Cristo. Jesus é o centro. O cristianismo é diferente. Jesus é único. Não existe ninguém que vai levar a igreja do Senhor para Deus, a não ser Jesus. Precisamos ter comprometimento com a sã doutrina, a palavra de Deus. Ela é nosso manual de regra, de fé e de prática. Atos capítulo 2, versículo 42, os irmãos permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Olha a comunhão. Nas orações, no partir do pão. Precisamos ter o comprometimento com uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Sem oração, sem estudo da palavra de Deus, sem jejum, sem uma vida devocional, não existe intimidade com o Espírito Santo. E precisamos ter comprometimento com a nossa congregação. Não existem pessoas perfeitas. Se na sua congregação Jesus não é o centro, vá para outra que Jesus é o centro. Se na sua congregação é tudo de qualquer forma, faça a diferença para o reino de Deus. Dê fruto. Jesus em João capítulo 15 vai dizer que se a vara não der fruto, será cortada da videira e será lançada no fogo e queimará. E aquela que dá fruto, o Pai, que é o lavrador, poda, cuida, para que ela dê fruto, mais fruto em cada estação. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, imitadores de Cristo. Os ataques contra a igreja de Cristo, contra a noiva do Cordeiro, sempre existiu, sempre existirá. Mas por que a igreja de Cristo permanece? Porque ela tem um dono. E Jesus disse que o inferno, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja de Cristo. Eu e você somos igreja do Senhor. Precisamos viver e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, prospere o teu ministério, pautado na palavra de Deus, na centralidade de Cristo, em uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.